Brandon MC Donoghue é um viciado. Ele não trabalha nada, só fica bêbado todo dia. Quando ficou sem dinheiro, ele roubou das outras. Quando foi pego, só pôde ligar para a mãe, mas ela também odeia este estado dele. Quando voltei em casa, espero que não esteja mais aqui. Além disso, sua ex-namorada está grávida. Ela é Natalie Johnson, mas ela declarou que preferia criar o filho sozinha do que continuar a namorar com ele. Ele é um perdedor completo. A surpresa é que Brandon quer tornar-se um bombeiro, mas ninguém o contratou. Quando entrou na sala, alguém reconheceu Brandon e riu dele. Ninguém treina um viciado para ser bombeiro. Brandon estava desapontado. De repente, o chefe, Eric Marsh, disse que queria conversar com ele. Eric pergunta por que Brandon quer ser bombeiro. Brandon respondeu honestamente porque cometeu muitos erros no passado. Mas agora é diferente, ele tem uma filha e tem que assumir a responsabilidade de um pai. Se o chefe dá-lhe uma chance, ele definitivamente irá provar seu valor. Eric concordou. O primeiro teste é correr, mas Brandon também não conseguiu. Depois de um pouco tempo, vomitou. Mas ninguém prestou atenção em Brandon. Depois, Eric levou todos até o topo da montanha para que todos pudessem sentir esta bela paisagem. Porque se tornaram bombeiros, todas as belas cenas em seus olhos ficaram fogo. No caminho de volta, os membros viram Brandon, mas todos fingiram não o ver. Muito tempo passou, mas Brandon ainda não voltou. Eric queria o ignorar. Nesta altura, uma pessoa apareceu, cada passo como se estivesse prestes a desmaiar. É Brandon. Ele nunca desistiu. Brandon mostrou ao capitão uma selfie no topo da montanha, provando que ele não é preguiçoso. Eric ficou satisfeito e Brandon pode juntar-se ao grupo de bombeiros. À noite, Brandon foi ao supermercado. Desta vez, ele não comprou álcool, comprou os suprimentos para bebê. Depois, colocou-o na frente da casa de Natalie. Nesse ponto, ele estava exausto, mas não desistiu. Finalmente pôde praticar com os membros de sua equipe. Mas ele é um pouco estúpido, sempre dá a resposta errada e faz com que toda a equipe sofra a mesma penalidade. Jesse ficou com raiva e chamou Brandon como um fardo para a equipe. Brandon não discutiu, silenciosamente fez flexões. Vendo que Brandon não ousava discutir, Jesse falou mais. Ele disse que a ex-namorada de Brandon era má pessoa. A bebê pode não ser seu filho. Brandon ficou bravo, agarrou Jesse. Mas o capitão Eric avisou que, se quiser lutar, saia daqui. Porque sua filha, ele não poderia desistir do emprego. Ele engoliu sua raiva e continuou fazendo flexões. Os outros membros criticaram Jesse, que não deveria insultar os outros. Jesse sabe que ele estava errado. Não deve subestimar qualquer pai porque pode fazer de tudo pelos filhos. Este é o verdadeiro desafio para Brandon. Muitas pessoas nunca viram os horrores dos incêndios florestais. A cada segundo, o fogo pode se espalhar por mais de 100 quilômetros. A área queimada num segundo equivale a um campo de futebol. Este é o cenário do apocalipse. A montanha tornou-se num mar de fogo. Isto fez o avião balançar constantemente. É a primeira vez que Brandon testemunhou essa cena. Ele viu um servo correndo freneticamente. Ele está em perigo. Brandon tem muito medo. Desta vez, não é apenas uma missão, mas também um teste para eles. Nos incêndios anteriores, eles serem apenas estagiários, só limparam os bastidores para grupo oficial. O incêndio destruiu toda a pequena cidade, milhares de pessoas perderam suas casas. Graças a muitas conexões, Eric ganhou esta oportunidade. Se eles apagarem o fogo com sucesso, podem se tornar a vanguarda. Eles rapidamente cortaram árvores e cavaram buracos. O grupo tem que aproveitar cada segundo para criar uma linha de fogo. O objetivo é combater o fogo com o fogo. Mas o examinador não concordou. Disse que tem 40 anos de experiência. É mais difícil controlar o fogo. Eric o interrompeu e exigiu-o ir embora. Segundo o plano discutido, Brandon e seus companheiros queimarão o divisor, e o fogo se espalhará muito rapidamente. À noite, toda a equipe estava na floresta, o fogo estava morrendo lentamente. No dia seguinte, o fogo foi totalmente extinto. Eles tiveram sucesso. Ao embarcar no avião, o companheiro de equipe disseram a Brandon que o cordão de seu capacete desapareceu, então ele não pôde entrar no avião. Depois, ele usou uma fita para ajudá-lo. Todos riram. Os membros finalmente abriram o coração para Brandon. Brandon se integrou com eles. Depois de completar a missão, ele levou algumas coisas para a casa de Natalie. Inesperadamente, a porta abriu. Natalie o agradeceu e queria ele segurar o bebê. Brandon hesitou um pouco porque ele ainda não troca roupa. Natalie passou o bebê diretamente para Brandon. Brandon segurou sua filha com cuidado e chorou como um bebê. Ele beijou suavemente a testa dela.
Agora, ele pode sentir a alegria de um pai, de um perdedor. Ele mudou gradualmente sua vida. Quando voltou à base, Eric se trancou no escritório. Ele quebrou a cadeira, depois caiu no chão em desespero. Por causa deste teste, os membros se prepararam durante 4 anos. Mas ele irritou o examinador por perder sua paciência. Nesse momento, um amigo dele chegou. Embora Eric era uma extravagância, o examinador foi tocado pela solidariedade da equipe. Então ele rasgou a palavra, treinador, e eles se tornaram bombeiros de Granite Mountain Otshots. Todos estão felizes. O povo da cidade até deu uma festa para parabenizá-los. A equipe de bombeiros está conquistando cada vez mais incêndios, salvando mais famílias. Eles se tornaram os protetores da cidade, e seu segredo era combater fogo com fogo. Não importa o quão forte seja o fogo, eles podem o controlar. Naquele dia, quando Brandon estava brincando com sua filha, viu uma fumaça. Deve voltar rapidamente pelas bases. Este incêndio é incomumente perigoso. 32 milhões de quilômetros quadrados de floresta foram queimados. Os fogos se aproximam. Eles ainda seguiram o velho maneira, usando o fogo para tratar o fogo. Mas um avião pensou que esta linha de fogo era um incêndio florestal, então extinguiu tudo. Portanto, eles têm que estabelecer outra linha de fogo. Brandon foi designado para ficar num lugar alto, observando a direção do fogo. De repente, o vento mudou repentinamente de direção. O incêndio se espalhou gradualmente em direção aos bombeiros. Brandon tentou escapar, mas o fogo logo o cercou. Ele quase desmaiou. Neste hora, um carro veio e o tirou daqui. Deste lado, Eric e os membros também estão em perigo. O avião de resgate foi enviado para uma área residencial. Eric teve que se retirar temporariamente para o pátio da fazenda. Quando eles desceram a montanha, o fogo era como um cavalo com as rédeas quebradas correndo em sua direção. Ele planejou originalmente estabelecer outra linha de fogo aqui, mas não conseguiram fazer isso a tempo. No final, Eric gritou por ajuda. Ele fez um sinal de socorro, mas o fumo é muito grosso. O avião não descobriu sua localização. As chamas altíssimas o cercavam. A situação era extremamente tensa. Eric imediatamente exigiu a todos: deitam-se no chão frio, respirando continuamente, talvez haja uma chance de sobreviver. Brandon estava esperando ordens, chorou muito. Ele ouviu gritos de socorro, mas conseguiu salvar seus companheiros. Quando o fogo apagou, o avião de resgate os encontrou. 19 corpos foram queimados em preto. Toda a equipe morreu. Ao ouvir essa notícia, Brandon caiu completamente. Ele freneticamente socou a cadeira ao lado dele. Desamparo, arrependimento, raiva, todas as emoções misturadas no coração de Brandon. Uma equipe de 20 pessoas, só ele sobreviveu. No pavilhão de esportes, todas as famílias de incêndio estavam esperando. Eles estavam orando, os sortudos que sobreviveram foram seus familiares. Para eles, cada segundo passado é extremamente difícil. Os colegas aconselharam ele a não ir lá, mas ele ainda chegou, porque ele é o único sobrevivente. Só ele poderia explicar a todos. Brandon pegou inúmeros olhos cheios de decepção. Finalmente ele não aguentou mais, foi embora e caiu no chão. Neste momento, a esposa do capitão Eric, Amanda Marsh, o encontrou. Brandon chorou dizendo que era ele quem mais merecia morrer, todos eram melhores do que ele. Amanda encorajou Brandon a ser forte, pois ele era o futuro do time, a esperança do capitão. Portanto, Brandon tem que ultrapassar, não deve cair.